Oi, oi, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi, estou aqui para mais uma aula de História, então peguem aí a sua apostila 1, seu livro 1 de História e vamos aí para o início da unidade 5, na página 124, que tem como título As Primeiras Civilizações Indígenas das Américas. Então vamos falar um pouquinho sobre as civilizações indígenas. Aqui nós podemos ver a imagem da página 124. Abaixo ali está escrito: turistas de diversas partes do mundo visitam o sítio arqueológico de Chichén Itzá, no México. Quem lembra o que é um sítio arqueológico, né? Eu sei que vocês sabem que são lugares muito importantes. E por que eles são importantes, né? São lugares aonde ficaram preservados ao longo dos anos, né, vestígios do passado. Então, nós temos ali algum vestígio do passado que é muito importante para que nós para que nós possamos estudar os povos que viveram nessa região no passado. Então, aqui nós temos a imagem de um sítio arqueológico e temos aqui algumas perguntas. E a gente consegue observar aí uma quantidade bem grande de turistas neste local, nessa região, né? Então, aqui na página 125, nós temos as perguntas: o que eu sei? Então, vamos ver o que nós sabemos sobre este assunto que nós vamos iniciar agora. Por que você acha que as pessoas de diferentes partes do mundo visitam esse sítio arqueológico? Por que será que as pessoas vão até esses locais, essas regiões? Né? Eu penso que justamente para conhecer um pouquinho dos povos passados, como que os primeiros povos viviam ali naquela região, né? Conhecer um pouquinho da cultura desses povos. Em sua opinião, essa construção tinha algum significado especial para o povo que a construiu? O que você acha? E a terceira: esse tipo de construção também foi comum em outras sociedades do passado? Que nome damos a essa construção? Então, a resposta é sim, né? E que nome que se dá a essa construção? Pirâmides, né? Quais pirâmides? Falamos de pirâmides e já lembramos do quê? Ah, professora, as pirâmides do Egito, né? Então, sim, por outros povos também eram construídas essas pirâmides, certo? Vamos então para a página 126 da nossa apostila. Eu estarei fazendo a leitura aqui na minha apostila e peço que vocês acompanhem na apostila de vocês ou aqui na imagem do vídeo. A diversidade de culturas indígenas nas Américas. Em 1492, o navegador italiano Cristóvão Colombo, ao desembarcar com sua frota na ilha de São Salvador, onde hoje se situa o arquipélago das Bahamas, teve contato com populações nativas que habitavam o território atual da América Central. Ao manter contato com os povos nativos da América Central, os espanhóis conheceram as civilizações Azteca e Inca, cuja população chegaram a aproximadamente 50 milhões de pessoas. Olha quantas pessoas, né? Mais tarde, pesquisadores descobriram que muitas civilizações, como os maias, viveram na região do atual México, antes dos astecas. Observe o mapa a seguir, né? É importante nós ressaltarmos o que? Primeiro, olha só qual é o título dessa unidade: As Primeiras Civilizações Indígenas das Américas. Então, nós vamos ver quais eram os povos que viviam aqui na América antes de nós, antes dos portugueses chegarem, né? Antes dos europeus chegarem. Quem que vivia na América? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esses povos, sobre esses indígenas, né? Esses primeiros povos. Então, olha aí na página 126, tem um mapa aí, tem como título As Civilizações Pré-Colombianas, né? E ali nós temos, então, os astecas, os maias e os incas. Nós vamos falar nesta unidade um pouquinho de cada um deles. Os astecas, entre o ano 1200 e 1521, se desenvolveram no México, onde hoje é o México, né? Os maias habitaram os territórios do México, da Guatemala, de Honduras, de Belize e de El Salvador.
países ali mais da América Central. E os Incas, eles habitaram a região aqui da América do Sul, né? Nos territórios do Peru, Equador, Colômbia, Chile e da Argentina. Então, nós vamos falar um pouquinho do que dos que os historiadores conhecem, né? A respeito desses povos. Página 127. Os povos indígenas do Brasil se organizavam em aldeias de acordo com suas etnias, sem formar grandes concentrações populacionais e realizando atividades produtivas de forma coletiva. Diferentemente desses povos, os maias, os astecas e os incas se organizavam por meio de um estado, constituído de um governo centralizador que controlava as atividades produtivas em diversas aldeias e cidades. Além disso, as sociedades Inca, Maia e Asteca eram marcadas pela divisão social do trabalho e os governantes usavam a religião como instrumento de poder. Atualmente, é possível encontrar a herança cultural dos maias, astecas e incas nos diferentes povos que vivem nas regiões onde floresceram essas civilizações, que foram onde mesmo, vamos ver aí no mapa novamente, da página 126, a região do México, Guatemala, Honduras, Belize, El Salvador, as regiões do Peru, Equador, Colômbia, Chile e Argentina. E aqui na página 127 nós temos algumas imagens, né? A primeira imagem é a mulher fazendo tecelagem de origem maia em um mercado tradicional da região de Antígua, na Guatemala. Depois nós temos ali 3 senhoras, né, sentadas, moradoras da cidade de Chivay, no Peru, com vestimentas tradicionais que remetem à cultura inca. Olha só como que a cultura ela fica na região, né, no local. E a terceira imagem, ruínas da cidade asteca Tlatelolco, localizada no México. Muito interessante. E aqui na página 128, nós temos algumas perguntas, né, que é dessa introdução aí dessa unidade. A pergunta 1 diz assim: qual era a principal diferença entre os astecas e os incas em relação aos outros povos indígenas do continente americano na época da chegada dos europeus? E aí vocês irão voltar um pouquinho lá no texto para poderem estar respondendo aí, né? A organização, como que eles se organizavam, se era em aldeias, se eram em cidades-estados, como que era essa organização. 2. O que significa afirmar que os maias, os astecas e os incas se organizavam por meio de um estado? O que isso significa? E 3. Com a ajuda do professor, infelizmente não estamos em sala, então pode pedir aí auxílio para os seus responsáveis. Pesquise outras imagens que se referem aos povos maia, asteca e inca. Colhe-as no espaço abaixo. Então, vocês podem procurar aí no próprio Google, né, na internet, imagens dos povos maia, asteca e inca, pelo menos uma foto de cada um deles, e estar colando aí na número 3. E hoje nós vamos até aqui, para que vocês possam aí estar fazendo essa pesquisa e respondendo a número 1 e a número 2, conhecendo aí um pouquinho mais sobre os povos maia, asteca e inca. E na próxima aula nós continuaremos falando mais a respeito desses povos. Certinho? Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!